Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema fundamental: as origens e o que é, de fato, o direito internacional. Temos aqui um material bem interessante que explora justamente isso, sabe? O começo de tudo. Nossa missão aqui é entender direitinho o que é o direito internacional e como um evento histórico e específico meio que deu o pontapé inicial formal. Ok, então, bora desvendar isso. Exato. E olha, olhar para as origens é crucial, né? Entender aquele ponto de virada, que as fontes apontam muito para o Tratado de Westfália, ajuda a gente a sacar como a estrutura das relações internacionais de hoje foi, bem, montada num cenário bem específico, um cenário de caos buscando ordem. Entendi, faz sentido. Então vamos começar pela definição que o material traz aqui. O direito internacional seria esse conjunto de normas, né? Normas jurídicas para regular as relações externas, a convivência entre os países. E o interessante é que não se aplica só aos estados, mas também tipo a pessoas e organismos internacionais. É amplo. Sim, e o fascinante é justamente esse alcance, essa amplitude. Essa estrutura de normas é vital para tentar ter uma coexistência mais organizada, para gerenciar as interações globais. Porque, vamos combinar, sem um conjunto de regras comuns, mesmo que não seja perfeito, a coisa toda seria ainda mais complicada de navegar. Totalmente. Isso deixa bem clara a importância. E essa necessidade de regras leva a gente direto para a questão da origem, né? Como que esse sistema formal começou a surgir? O material até cita umas coisas mais antigas, de relações entre tribos e tal, mas foca num marco decisivo. E aqui a história fica, nossa, bem interessante. A gente está falando do Tratado de Westfália, lá de 1648. E o curioso é que não foi um tratado só, né? Foi tipo um pacote de acordos. Isso, em Münster e Osnabrück. Exato. Que colocaram fim a uma era de conflitos bem brutais. Exatamente. O contexto é esse: o fim da Guerra dos 30 Anos, que foi de 1618 a 1648. Um conflito, assim, devastador na Europa. Misturava religião, poder, uma disputa enorme entre as grandes nações da época. E a importância de Westfália é gigantesca porque, vindo do esgotamento dessa guerra terrível, solidificou princípios que ecoam até hoje, sabe? Talvez o mais famoso seja o da igualdade jurídica entre os estados. Igualdade jurídica. Mas como assim? Como isso funcionava na prática? Porque já tinha muita diferença de poder naquela época, né? E hoje também tem. Não só a meio teórico. É uma ótima pergunta. Essa ideia da igualdade jurídica foi, e ainda é, um ideal normativo muito forte. Significava que, perante esse direito que estava nascendo, cada estado soberano, sabe, do menorzinho ao maior império, teria o mesmo status legal. Claro, claro. A aplicação prática sempre esbarrou e ainda esbarra na realpolitítica, no poder econômico, militar. Mas só o fato de estabelecer esse princípio como base já foi um revolucionário para a época. Foi uma tentativa de criar uma ordem menos hierárquica, pelo menos no papel, sabe? Vinda das cinzas de um conflito que mostrou o perigo de não ter regras claras. E foi ali também que se lançaram as bases para um certo equilíbrio de poder na Europa. Que pareciam estabelecer princípios meio abstratos, tiveram um impacto direto na cara política do continente, nas relações futuras. Faz todo sentido. Sendo assim, qual é o significado maior de Westfália para o direito internacional, então? Olha, basicamente, Westfália representa o nascimento do sistema de estados que a gente conhece hoje, o sistema moderno, e com ele, o direito internacional como a gente entende. Estabeleceu as regras do jogo, né? Soberania do Estado, igualdade jurídica, não intervenção, esses pilares das interações legais entre as nações. Regras que, na essência, continuam a moldar o cenário global, mesmo com adaptações, com desafios, claro. Certo. Então, recapitulando rapidamente, o direito internacional serve para tentar ordenar as relações globais e a sua forma moderna tem essas raízes bem fundas lá nos acordos de 1648, que surgiram depois de uma guerra intensa para estabelecer essa ideia do Estado soberano igual, como a peça central do sistema. Precisamente, é a fundação. O alicerce sobre o qual muita coisa das relações internacionais foi construída depois, nos séculos seguintes. E para a gente fechar com uma reflexão,
Como será que aqueles princípios lá de Westfália, de soberania, de igualdade entre estados, forjados há quase 400 anos, como eles conversam, ou talvez entrem em conflito, com a nossa realidade hoje? Um mundo cheio de atores não estatais com poder, né? Empresas gigantes, ONGs globais, blocos econômicos. Como que esse sistema westfaliano se adapta? Ou será que ele resiste a essa nova complexidade toda? Fica aí a pergunta para a gente pensar.